Olá, amigos. É com muita satisfação que nós estamos, a partir de agora, aqui e levaremos a efeito, nesse momento, o primeiro podcast intitulado Inclusão do Gabinete do Vereador Rafael Policial. Recebo, neste momento, aqui através também da parceria com a Impressone, que é a empresa que nos conduzirá a partir de hoje com o nosso primeiro podcast. Recebo já aqui a presença do, eu diria que anfitrião, o vereador Rafael Policial, também do nosso querido Márcio Moraes, que está aqui conosco também, que é diretor da Vertical Consultoria, bem como recebo aqui os representantes, ou melhor, as representantes da Associação de Pessoas com Fibromialgia do município de Patos. Portanto, a senhora Maria Lúcia Ferreira da Silva, que eu cumprimento e agradeço aqui no nosso primeiro podcast, Inclusão do Vereador Rafael Policial, bem como a presidente da associação, que é a senhora Sandra Vilma de Souza Santos Figueiredo, que está aqui do meu lado, né, que é a presidente, portanto, da Associação das Pessoas com Fibromialgia no município de Patos. Então, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a sua audiência e dizer que desse, que é o nosso primeiro podcast, outros virão com muito assunto relacionado à administração do nosso parlamentar Rafael Policial, que já está, portanto, aqui do meu lado. E, por falar em Rafael Policial, nós gostaríamos de, inicialmente, abrir espaço para que ele faça aí os cumprimentos no seu primeiro podcast, que está sendo levado a efeito nesse momento através da equipe. Aliás, eu gostaria também de cumprimentar a todos que fazem parte dessa equipe da Impressone, né, parabenizá-los pelo trabalho e abrir, portanto, esse espaço para que nós possamos passar a palavra a Rafael Policial, que é parlamentar e vereador aqui pela Câmara Municipal de Patos, caso Juvenal Lúcio de Souza, e que vem fazendo a diferença neste município. É com muita satisfação que nós apresentamos esse projeto dentro do gabinete, né, do nosso gabinete Rondando Patos, o gabinete do vereador Rafael Policial. E é uma satisfação também receber hoje, né, como primeiras convidadas, a diretora da Associação de Fibromialgia da região metropolitana de Patos, a Sandra, a Lucinha, né, da fibromialgia, assim como é conhecida. Então, esse espaço que nós estamos inserindo agora, né, é uma novidade no âmbito parlamentar, acredito eu, aqui no município. Então, a gente pretende trazer nesse espaço pessoas que realmente são do povo, pessoas que representam, sim, a classe social e as pessoas que têm aquelas suas reivindicações, trazendo até o nosso podcast para que a gente possa levar diretamente para o gabinete e de lá dirimir essas ideias para que seja disseminada no município através de leis. Então é com muito prazer, muita satisfação que nós iniciamos aqui esse projeto que é o podcast Inclusão. Muito bem, conforme nós anunciávamos aqui no início da nossa fala inicial aqui no podcast Inclusão, primeiro podcast do Gabinete RP, ou seja, do vereador Rafael Policial, nós incluímos aqui as nossas convidadas iniciais aqui do programa, que são, portanto, as representantes aí da AFIPOS, que é a Associação de Pessoas com Fibromialgia no município de Patos. E nesse momento, nós gostaríamos de saudá-las, né, agradecer a participação e abrir aqui os microfones para os seus cumprimentos iniciais. Mário, com muita satisfação que nós recebemos esse convite para participar desse primeiro podcast Inclusão do Gabinete de Rafael Policial. E eu sou presidente da Associação da Fibromialgia. Eu sou Sandra Vilma e espero que seja um primeiro de muitos que a gente venha a participar. Muito bem, e após aí as palavras iniciais aqui da presidente da FIPOS, né, da região metropolitana aqui de Patos, a Sandra, nós vamos ouvir também a vice-presidente que traz a sua satisfação de estar
participando aqui, portanto, do primeiro podcast Inclusão, que é do gabinete do vereador Rafael Policial. Mário, a satisfação é participar do primeiro podcast, né, Inclusão, do gabinete do vereador Rafael. Eu criei uma expectativa de que nós seremos os primeiros a serem incluídos das pessoas que necessitam serem ouvidas, serem escutadas na nossa cidade. Então, para nós é uma satisfação estar aqui no primeiro podcast da Inclusão do vereador Rafael Policial. Eu sou Lucinha da Fibromialgia, né? Como todos conhecem, e este, como Sandra falou, será o primeiro de muitos, Rafael, em que muitos terão voz e vez aqui nesse podcast. Muito bem, nós voltamos, portanto, aos bastidores aqui do primeiro podcast Inclusão, que pertence, portanto, ao gabinete RP do vereador Rafael Policial. E nós gostaríamos de saber do próprio anfitrião Rafael, que está aqui do meu lado, desse grande marco que a sociedade patoense recebeu, e inclusive as nossas convidadas, né, que são representantes aí das pessoas com fibromialgia aqui da microrregião de Patos, sobre a questão da oficialização do estatuto da associação. Como é que o senhor avalia, portanto, essa conquista, vereador? Bem, no início, né, do nosso mandato na cidade de Patos, nós tivemos a satisfação e a pré-eleção divina de encontrar a Lucinha, né, num evento, eu e o meu assessor Márcio Moraes, a gente estava lá no evento, tivemos a satisfação de encontrar a Lucinha, a qual nos dirigiu o pedido, né, de que a gente pudesse dar o apoio necessário, de poder fazer os encaminhamentos necessários para que elas pudessem ter essa associação realmente reconhecida. Daquele momento em diante, a gente começou a nossa luta, né? Eu digo nossa porque eu cheguei depois, já existia todo um trabalho por trás da pessoa de Lucinha, de Sandra, de Mabi, das demais, que aqui eu não sei o nome de todas, mas para não ser injusto, mas eu chamo as meninas da fibromialgia, né? E tinha essa dificuldade de se caracterizar e de se tornar uma instituição. Então, foi a partir daí que nós utilizamos o nosso mandato como vereador, colocamos o nosso gabinete à disposição, os nossos assessores, o Márcio Moraes, a Micaela, né, que foi feito juntamente com todos os membros que fazem parte da direção, da diretoria, para que fosse redigido um estatuto realmente que tivesse todos os direitos garantidos dentro desse estatuto, né? Então, foi feito, algumas reuniões foram feitas, né, junto com elas, que foi feito o estatuto conforme a opinião de cada uma, conforme a atribuição de cada uma também. Então, essa semana nós conseguimos levar esse estatuto ao reconhecimento de cartório, né, e foi feito o registro, e como elas mesmas falaram, nós nascemos. Então, é uma categoria que muitas vezes não é entendida, é mal entendida, não é compreendida, né? A fibromialgia é uma deficiência, né, que muita gente sabe que é uma deficiência, mas não tem o devido respeito. Acho que as pessoas com fibromialgia não sentem a dor, né? Então só sabe quem sente a dor. Então a gente tem que ser sensível. São pessoas que somente elas sabem o que é que passa. Então foi com muito prazer, muita satisfação e fico feliz em poder hoje olhar para frente e dizer: o meu mandato como vereador na cidade de Patos serviu para alguma coisa e vai servir para muita, mas o pontapé inicial foi com a fibromialgia. Como o senhor bem falou, vereador Rafael, foram vários encontros que o senhor teve com essas pessoas, né, que representam, portanto, a fibromialgia aqui no município. E eu gostaria de saber qual foi sua primeira impressão ao primeiro contato com essas pessoas, que nós sabemos das dificuldades em que pese que elas passaram. Qual foi a sua primeira impressão ao dialogar com essas pessoas sobre essa doença? Olha,
Minha primeira impressão, eu falo até de forma meio que envergonhado. Eu não sabia nada sobre fibromialgia. Eu ouvia falar. Então, quando eu tive contato com Sandra, com Lucinha, com as demais pessoas que têm, né, a fibromialgia, então a gente passou a querer conhecer mais, saber, né, inclusive saber como era que seria feito o diagnóstico, que profissional faria esse diagnóstico, como era o dia a dia, qual a medicação. Então, assim, a primeira impressão é aquela que são pessoas que realmente estavam esquecidas no município, né? Talvez, eu não sei se por vontade política ou não, mas eram pessoas que necessitavam de ter essa associação, essa organização. E nós aqui colocamos o nosso gabinete do primeiro momento que nos foi procurado pela Lucinha até o momento de hoje, né? Que aqui estão as duas principais representantes e a gente deixa bem claro que o nosso gabinete sempre vai estar de portas abertas. Nós conseguimos dar um passo importante, mas que tem muita luta, muita batalha. Então, o grande desafio da fibromialgia, dessa associação, é levar conhecimento às pessoas, é trazer pessoas que não têm o conhecimento, que têm a doença. Muitas pessoas já falaram conosco e a gente sempre direciona para a Lucinha, para a Sandra, que são pessoas que podem conversar diretamente e esclarecer o que é a fibromialgia, né? Hoje eu sei um pouquinho, justamente por conta que a gente se aliou às meninas e elas passam o conhecimento que elas têm e a gente consegue aí dar esse encaminhamento através da associação agora da AFIPOS, né? A associação que representa não só em Patos, mas na região metropolitana aqui de Patos. Visto em que pesa essas dificuldades que o senhor acaba de frisar sobre a questão da batalha dessas pessoas por melhorias aí para o combate, não diria nem que o combate, mas conviver com esse problema, que é a fibromialgia, com essa conquista, o senhor acha que chamará, portanto, a atenção do apoio público do governo, por exemplo, tanto municipal quanto estadual? Isso aí é um primeiro passo para que essas pessoas possam realmente trazer ainda mais conquistas? Com certeza, né, Mário? A grande intenção da gente criar uma associação, da gente acompanhar uma associação dessa natureza, é justamente levar o conhecimento das pessoas, que as pessoas muitas vezes não sabem o direito que têm. E essa associação, ela vai direcionar isso, né? Para que a pessoa que realmente sofre com a fibromialgia tenha o diagnóstico correto e que possa ter posse dos seus direitos. Então, a gente vai levar, se for preciso, projetos de leis de âmbito municipal, a gente vai colocar, a gente vai batalhar junto, a gente vai fazer de tudo juntamente com as pessoas que têm fibromialgia para que o alcance, o conhecimento, ele chegue para cada pessoa e essa pessoa possa cobrar os seus direitos. Então, a grande intenção de ter-se uma associação nesse sentido é você poder levar o conhecimento e que essas pessoas possam realmente ser assistidas pelo poder público, né? Não porque o poder público queira fazer favor, mas porque é um direito das pessoas. Muito bem, depois das palavras do vereador Rafael, que é o coordenador, anfitrião, vamos dizer assim, do primeiro podcast Inclusão, que pertence ao seu gabinete aqui na Câmara Municipal de Patos, Casa Juvenal Lúcio de Souza, eu converso agora, obviamente, com Sandra Vilma de Souza Santos Figueiredo, que é a presidente da AFIPOS, Associação de Pessoas com Fibromialgia do município de Patos, aqui na região metropolitana, portanto, de nossa cidade. E lembramos aos nossos espectadores que esse é o nosso primeiro podcast intitulado Inclusão, o qual pertence ao vereador Rafael, policial aqui do nosso município. Sandra, a minha pergunta é bem sucinta em relação, portanto, a essa iniciativa, depois de muito tempo, nessa labuta de vocês em busca de vamos dizer assim, de situações que pudessem contribuir com essa luta de vocês em relação a essa enfermidade, surgiu o parlamentar Rafael, que deu início, portanto, a essa batalha em busca desse estatuto, que foi
oficializada, inclusive na presença do seu assessor Márcio Moraes, que está aqui do nosso lado, no cartório aqui de Patos. Então, qual a sua avaliação inicial sobre essa iniciativa do parlamentar? Bom, é de suma importância a participação de Rafael conosco. Como ele bem falou, Lucinha procurou ele e procurou Márcio, e ele prontamente ficou à nossa disposição, juntamente com o gabinete dele, com todas as pessoas, para dar esse suporte a gente, da gente nascer como pessoas com fibromialgia, que nós não éramos reconhecidas, era só um grupo de WhatsApp, e que a gente queria ser um CNPJ, que vamos ser, para a gente ter visibilidade, para a gente ter esse reconhecimento, e que todas as pessoas que se sintam ou que acham que tem o problema, que vem até nós, pode procurar qualquer uma da gente, que a gente vai, no que a gente puder ajudar e esclarecer ou encaminhar para onde é para ir, a gente vai estar à disposição. E dizer que Rafael e seu gabinete, com essa iniciativa desse podcast de inclusão, para nós, é uma vitória grande demais, de tudo quanto a gente já passou. Me permita perguntar para você, apesar eu não sei se vocês têm um número exato de pessoas que lutam aí contra essa doença aqui no município, você acredita que tem muita gente que tem esse mesmo problema, essa mesma doença e não sabe? Com certeza. Tem muitas pessoas que têm, tem pessoas que não querem admitir, tem pessoas que não procuram um serviço, e não só mulheres, tem homens também que têm a doença. E não são poucas, porque sempre estão procurando a gente, perguntando como é, o que é que a gente sente, quais os especialistas, como sai o diagnóstico. As pessoas sempre estão perguntando, nos abordando e perguntando sobre isso. Você acha que ainda falta muita informação para que essas pessoas se convençam que esse problema existe e que elas devem procurar solução? Com certeza. Muita gente. E, assim, eu acredito que tem muita gente que não procura o serviço porque nós somos muito discriminadas. Bom, a gente aproveita aqui no primeiro podcast de inclusão do vereador Rafael Policial e vamos conversar também. Conversamos agora com a Sandra Vilma, que é, portanto, a presidente da FIPS, que é a Associação de Pessoas com Fibromialgia aqui do município, né, na região metropolitana de Patos, bem como vamos conversar agora com a Maria Lúcia Ferreira da Silva, que é vice-presidente da associação. Lúcia, mais uma vez agradecer a contribuição de vocês, que engrandece muito o nosso primeiro podcast, né, do vereador Rafael Policial, que já, inclusive, falou sobre essa conquista que vocês tiveram, que foi em relação ao registro que foi agraciado aí às pessoas recentemente aqui no cartório de Patos. Eu gostaria também de interagir com você a mesma pergunta inicial que eu fiz para a Sandra. Como é que você avalia, né, essa iniciativa do vereador Rafael, que foi em busca desse objetivo e que realmente hoje saiu de sonho para a realidade? É totalmente positiva, Mário. Nós éramos, como eu falei antes, um grupo de WhatsApp, onde nós só trocávamos experiência. E através, né, do gabinete do Rafael Policial, da vontade dele, né, de estar conosco através de Márcio, doutora Micaela, que mostrou-se verdadeiramente um parlamentar que não olhou para pessoas, olhou sim para um coletivo que sofre discriminação, que não sabe. A fibromialgia é uma doença invisível. E se continuássemos como grupo de WhatsApp, nós não teríamos voz, nós não teríamos como ir buscar recursos.
A gente teria sim o tratamento, teria sim alguns atendimentos, mas o tratamento da fibromialgia ele é difícil, ele é caro. Não existe exame para o diagnóstico da fibromialgia. E através desse registro, desse estatuto, através dessa associação, a partir de agora, Rafael, policial, Márcio, que vocês protagonizaram para nós a vontade e o desejo que nós tínhamos há muito tempo, de que, como associação, nós podemos ir buscar recursos, parceiros, nós podemos agora chegar e falar verdadeiramente, nós somos a FIPOS, nós existimos. Não é Lucinha da fibromialgia, que eu não tenho mais sobrenome, né? Vou até botar no meu registro, assim. Eu não sou, mas é sim um grupo de pessoas que, juntamente com o gabinete do vereador Rafael, nasceu agora verdadeiramente uma luta. Lúcia, nós falávamos aqui com a presidente Sandra sobre essa questão dessas pessoas que são portadoras, não, que têm a fibromialgia e que elas não sabem que têm. Aí eu perguntaria para você quais são os principais sintomas dessa doença, para que, nessa expectativa de você dizer o que é que a pessoa sente, que tem essa doença e que não sabe, ela possa se convencer que deve procurar um médico. Segundo os estudos, Mário, dizem que a fibromialgia ela surge a partir de um gatilho, né, de um trauma que você tem. Não existe locais para dor, ela dói do cabelo, da cabeça ao dedo do pé. São sintomas totalmente diferentes, são dores diferentes e ela é psicossomática. É uma doença que, além de atingir os músculos, ela atinge também a sua questão psicológica. Então, quem tem que dar o diagnóstico da fibromialgia é um reumatologista. Agora, através do seu conhecimento, porque se ele não tiver conhecimento dos pontos de dores, você não tem como descobrir. Então, muitas pessoas que nos procuram, elas ficam comparando. Então, quando começa a se ver esses sintomas, aí sim você vai ser diagnosticado com fibromialgia. Eu falo assim, que fibromialgia não é o fundo do poço, pelo contrário, ele é a mola mexa que puxa. Por quê? Depois que você passa por todos os diagnósticos, que você não tem mais, não acha que não tem mais solução, aí você descobre que você é uma pessoa com fibromialgia. Lúcia, a gente já está chegando aos instantes finais aqui do nosso podcast, que é o primeiro, como vocês bem falaram, de outros que virão. Eu gostaria de encerrar, portanto, esse bate-papo salutar da gente em relação a essa problemática, fazendo uma última pergunta para você em relação a, digamos assim, um atendimento em relação à saúde, né? Você acha que ainda é defasada o atendimento na saúde, tanto no município quanto no estado, para esse tipo de enfermidade, que é a fibromialgia? Você acha que ainda está faltando muita coisa para que vocês tenham um tratamento adequado? Mário, Patos hoje é o único município da Paraíba que tem um atendimento para pessoa com fibromialgia. No estado, não, nós não temos, né? Inclusive a gente tem uma negativa quanto ao reconhecimento da deficiência. Nós somos pessoas com deficiência no estado da Paraíba. Falta muito. Muito ainda, por quê? Porque a FIPOS ela só não abrange o município de Patos, né? São 24 municípios da macro-região e nós precisamos de um atendimento multiprofissional. Então, são vários profissionais que precisam passar por esse tratamento. Necessita, sim, de mais políticas públicas, necessita de mais atendimento, porque a nossa busca, quando eu falo, Lucinha procurou Rafael, policial, né, já eleito por, de fato, vereador, e Márcio, que estava com ele, não foi só numa busca do atendimento de saúde, não. Nós queremos políticas públicas. Nós queremos hoje que as pessoas com fibromialgia sejam reconhecidas não só no atendimento,
Mas há exemplos de outros projetos que estão aí em vigor, que vocês vão ver mais à frente em outros podcasts que vão vir no podcast da inclusão, que a gente possa angariar fundos, que as pessoas possam ter a forma de sobrevivência. Porque a fibromialgia, ela limita você ao trabalho, ela lhe incapacita de você ter uma vida social. Então, o objetivo quando nós procuramos o vereador Rafael Policial, foi esse, porque assim, você pode ter até o tratamento médico, você pode ter as terapias, mas e aí se você não tiver o dinheiro para comprar a medicação? Se você não tiver como você sobreviver através de algumas ações que podem ser realizadas. E essas ações só poderiam ser realizadas, Mário, se nós pudéssemos oficializar com CNPJ. Pessoa física não pode, a gente sabe. Então, assim, para nós é uma honra, né, termos esse, desde fevereiro, né, no nosso primeiro encontro, o apoio total, né, do gabinete de Rafael Policial, né. Márcio está aqui, sabe que ele é nosso parceiro, doutora Micaela. Por quê? Porque a partir de agora, nós vamos poder, além do tratamento médico, nós vamos poder ir atrás de recursos para que aquelas pessoas possam comprar sua medicação, possam ter uma qualidade de vida melhor. E eu queria só deixar assim, antes de encerrar, nosso Instagram, nós temos um Instagram, né, que é Associação de Pessoas com Fibromialgia de Patos. Nós temos o telefone de contato, por enquanto, é o nosso pessoal, mas nós já providenciamos. O meu é 98141 5210. Mas onde você passar na rua, que encontrar o vereador Rafael Policial, Sandra, Mabi, Márcio, impressione, né, que nosso parceiro desde o início, aqui Jorge, e você, Mário. Onde encontrar alguém, pare e diga, eu tenho fibromialgia, e você será inserido, não só mais no grupo de WhatsApp hoje, mas com muita honra. Márcio disse que eu não choro, mas eu choro, Márcio. É um sonho, Mário. Emoção, né? Um sonho que eu partilhava com o Rafael e que está sendo realizado. Nos procure. E eu estou emocionada, porque ele, quando nos deu a mão, ele nos deu uma proteção de quem já era ativista, da causa animal e da causa humana. Então, ele é tão ativista na causa animal quanto humana. Obrigado, Rafael Policial. Obrigado ao seu gabinete pelo esse reconhecimento. Eu já conhecia seu trabalho, já admirava. Mas hoje eu posso lhe dizer que nós experimentamos hoje de uma conquista que só vai trazer benefícios. Não só para Patos, viu? Os 24 municípios que compõem a macro-região de regulação. Muito bem, depois da participação de Sandra Vilma e Maria Lúcia Ferreira, presidente e vice-presidente, respectivamente, da AFIPOS, que é a Associação de Pessoas com Fibromialgia, aqui do município de Patos, bem como da nossa região metropolitana, nós vamos conversar com Márcio Moraes, que é diretor da Vertical Consultoria, que foi uma das pessoas também, diga-se de passagem, baluarte na conquista dessas pessoas. Márcio, a sua avaliação, portanto, dessa conquista para as pessoas que fazem parte desse grupo com fibromialgia aqui no município, bem como a atuação do parlamentar, do vereador Rafael Policial. Mário, é uma alegria estar aqui nesse momento, acredito que digo que histórico. Estar ao lado do vereador Rafael Policial antes de tudo, assim, uma satisfação, porque somos amigos, somos parceiros e unimos forças para oferecer, né, amigo? Oferecer, por exemplo, aquelas pessoas que nos procuram, através da responsabilidade social, oferecer o seguinte, uma dignidade humana, como a amiga Lúcia colocou aí, que o Rafael ele tem essa consciência, né, de buscar sempre oferecer essa dignidade, seja humana ou seja animal. Para mim, como parceiro de Rafael, como gestor de empresa e como profissional, foi assim uma batalha muito satisfatória, Lúcia, e estar na causa da fibromialgia,
tem andado lado a lado, as escadas, as pedras, os espinhos, mas nós vencemos, né? Vencemos com dignidade humana, que é o que vocês sempre precisam, que todos nós precisamos também. As dores, como você colocou, do cabelo, que eu não tenho ao pé, né? Mas eu sei que as dores físicas existem, mas a dor na alma é maior do que as dores físicas, né? Como você colocou, se não há cura, que haja acolhimento e respeito. E é isso que o vereador Rafael Policial estendeu o braço forte e a mão amiga para acolher, né, com respeito, todas as pessoas com fibromialgia. Para nós está sendo assim uma conquista magnífica, porque a gente vê a representatividade jurídica e agora em breve política de todos vocês. E é muito satisfatório você ver que nós fizemos um vídeo lá no cartório comemorando, né, essa conquista. Se eu tivesse uma caixa de foguetão, mas ele disse que não podia porque ia ter estampido, né? Mas os nossos corações vibraram muito aquilo ali. E mesmo após o vídeo, aconteceu uma procura constante, né, de pessoas pedindo, assim, justamente melhores conhecimentos. Você falou uma coisa interessante. Nos procurem. Procure a Márcio Moraes, procure a Rafael Policial, procure a Lúcia, procure a Sandra, procure o Mário, procure Patos, porque vocês encontrarão um caminho. Aquela pessoa que se sente esquecida, desprestigiada, solitária, hoje vocês não possuem mais essa situação. Vocês têm uma associação que lhes representará com força, com unidade, com acolhimento e com respeito, né? E é isso que a gente vem acompanhando. Então, parabenizar a vocês, né? A fibromialgia, ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem classe, ela só tem dor. Mas é agora acolhimento e respeito. Tamo junto, fantástico, a vitória de vocês. A caminhada começamos a dar o primeiro passo, né? E muitas caminhadas iremos estar juntos. Será uma alegria enorme estar lado a lado. Eu, o parceiro Rafael e com cada um de vocês, tá bom? Vamos embora. Bem, nós agradecemos aqui, portanto, ao senhor Márcio Moraes, diretor da Vertical Consultoria, que é uma parceira, portanto, do Gabinete RP. E, gente, nós já estamos chegando aqui, portanto, aos instantes finais do nosso primeiro de muitos que virão podcast, intitulado Inclusão, que, repito, oficialmente pertence ao Gabinete RP, do vereador Rafael Policial, aqui na Câmara Municipal de Patos. E nós vamos agora deixar com que o titular deste podcast, que é o nosso vereador Rafael Policial, conclua o programa, o seu primeiro programa, né, de muitos que virão, como já falamos, nas suas conclusões finais aqui de hoje. Rafael, agradecer, né, inicialmente, de outros programas que, obviamente, você estará conosco aqui, dividindo, né, essa parceria com todos que virão. Então, fica aqui o tempo que lhe é peculiar para as suas considerações finais. Agradecer primeiro a Deus, né, por ter colocado as pessoas certas no momento certo na vida da gente, né, desde na época da eleição, e a gente pôde encontrar também amigos como o Márcio Moraes, que é meu assessor, mas é uma pessoa de extrema confiança, um cara que é competente no limite máximo, faz as coisas com seriedade. Assim é o nosso gabinete, é um gabinete sério. A gente está aqui para oferecer o nosso melhor, né? Nós que já estamos no município de Patos há mais de 40 anos, né? Temos 20 anos na carreira policial, e para mim é uma satisfação poder servir e levar para as pessoas que realmente precisam ter esse reconhecimento, que precisam. Tanto que o nosso podcast, o nome é Inclusão. Nós precisamos incluir pessoas, nós precisamos trazer pessoas para que aqui, nesse momento, elas possam mostrar o que realmente elas precisam falar, olhando no seu olho, olhando no olho do parlamentar, né? Que estamos aqui como representante do povo, estamos aqui para ouvir realmente quem precisa ser ouvido. Muitas vezes a gente está num plenário de uma Câmara e as pessoas que realmente devem falar não são escutadas. Então, o podcast Inclusão é justamente para isso, Mário. O nome já diz. A gente está aqui para ouvir e para levar o que a gente ouvir para a Câmara e lá a gente transformar em leis e transformar nos caminhos necessários para realmente trazer essa palavra à tona, inclusão. Eu agradeço, Lucinha, agradeço, Sandra, agradeço aqui
o meu parceiro aqui, Márcio Moraes, o Mário Frade, que faz parte também da nossa assessoria, a Impressione, que tem dado total apoio a gente nesse momento, desde o princípio que a gente sentou, conversou e está aqui, a gente está inovando, né, trazendo tudo isso aqui, e espero que Deus possa continuar abençoando todos nós, vocês da fibromialgia, contem conosco, não só naquele momento que você me procurou, mas até o momento que Deus permitir, que Ele quiser, nós vamos estar lado a lado. Então, só tenho a agradecer e até a próxima. Muito bem, e aqui nós encerramos, portanto, a nossa primeira edição do primeiro podcast Inclusão, que pertence ao gabinete RP, que é do vereador Rafael Policial, aqui no município de Patos. Agradecemos a todos os nossos convidados de hoje, inclusive ao próprio Rafael Policial, e em breve estaremos de volta. E agradecemos a você, espectador, que nos dá a honra de termos aqui como nosso telespectador a sua honrosa audiência. A todos vocês, uma ótima semana, agradecemos e estaremos de volta na próxima semana com mais um podcast Inclusão do Gabinete RP do vereador Rafael Policial. Eu sou Mário Frade e aproveitar para agradecer também o apoio do site Portal Patos aqui do nosso município. A todos, um abraço e até a próxima.